que o Haddad fez ao Arthur Lira. Reconversa, reação exagerada de Arthur Lira prova acerto da fala cordata de Fernando Haddad. Vamos seguindo aqui na coluna do Reinaldo Azevedo lá no UOL. Vamos ver. Assistimos nesta segunda a um caso claro, escancarado de reação exagerada, que diz muito mais sobre quem reagiu do que sobre aquele que teria provocado a resposta excessiva. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos lá. O português registra a palavra superreação, mas diz respeito a outra coisa. Não tem sentido overreaction em inglês, que é precisamente a resposta destemperada e desproporcional a um determinado evento. Não raro, o overreaction é uma ação inusitada, consciente para produzir determinado efeito. Um caso clássico, a fábula do lobo e do cordeiro, e nem é preciso que eu explique, não é mesmo? O primeiro só queria um pretexto para papar o segundo, as causas alegadas eram falsas. Na guerra, não é raro haver uma resposta desproporcional, costuma aparecer quando o verdadeiro agressor resolve transferir as culpas para o agredido. Vamos ao caso. Em entrevista concedida na sexta no podcast Reconversa, comandado por este escriba e pelo advogado Valfrido Vardi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez considerações sobre sua relação com Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara, e sobre os poderes realmente inéditos que a casa tem hoje. Tratou-se, e basta assistir à entrevista para constatá-lo, de um registro até de natureza histórica. O bate-papo foi ao ar nesta segunda, ao meio-dia. Fiz uma pergunta bem humorada ao ministro sobre a convivência publicamente harmoniosa com o deputado, reservado a cada um seu papel. E observei que jamais se viu na Câmara uma Câmara tão poderosa como a que temos. Em tom de registro, mais de registro do que de crítica, o ministro notou que o presidencialismo de coalizão, como o Brasil conheceu, acabou. Transcrevo trechos. O Reconversa pergunta: o Lula, no evento do PAC, se referiu explicitamente, já falamos aqui, ao Arthur Lira, e disse o seguinte: preciso mais eu dele do que ele de mim, então parem de vaiar o homem. Houve um insuspeito crush político entre o senhor e o Lira. Risos. Como é que tem sido essa relação? Ela é boa? Parece, ele cumpre acordos. Haddad, essa é uma boa relação que começou justamente na PEC da transição, porque nem o governo Bolsonaro ia acabar, nem o governo Lula ia começar sem aquela PEC. E às vezes o economista clássico só olha para a planilha e ele não vê a equação política. Isso me causa um pouco de espanto. A gente estava num processo crítico ali. Mais adiante, disse o ministro, quem está valorizando o diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado, que tem sido espetacular. E o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho. Não está sendo fácil. Imagine você que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida. Passei 9 anos em Brasília, primeiro e segundo governos Lula e primeiro da Dilma, e nunca vi nada parecido. Então eu penso que tem de haver uma moderação aí, tem que ser construída. Ela ainda não está às mil maravilhas. Reconversa pergunta, sou muito realista, eu não sei se em algum momento na política alguém chega e diz assim, renuncio a este poder que eu tenho, quando este é, sim, em certa medida, incontrastável. Haddad diz o seguinte, mas sabe o que é bom na democracia? A pessoa não vai ter esse poder para sempre. A instituição pode até ter, mas você não sabe nas mãos de quem ela vai estar daqui a 2 anos, ou daqui a 4 anos, ou daqui a 10 anos. Então, é nesses momentos de transição que você repactua. E aí tem futuro, né? E o ser humano é caracterizado por isso, né? Ele tem futuro. Aconteceu o quê? Como toda a imprensa noticiou, haveria uma reunião nessa segunda noite na residência oficial do presidente da Câmara com líderes partidários para tratar do arcabouço. Foi cancelada. Na raiz do adiamento estaria a entrevista, embora muitos neguem que tenha sido essa a razão, mas é certo que o Lira não gostou. Como se podia ler em seu perfil no Twitter, releiam o que está acima. O que há ali de ofensivo? Antes, diga-se, o ministro já havia saudado o bom entendimento entre ele e o deputado também em outro momento. Lira e eu combinamos o seguinte, olha, tem muito trabalho pela frente. Vamos separar o que é governo do que é Estado. Tem coisa que não é para este governo. Tem coisa que ou a gente recupera agora ou não tem jeito. E aí ele, o Lira, topou
E o Rodrigo Pacheco, que é um senador espetacular, também tem dado uma contribuição enorme. É a fala de um ministro que quer conflito? Não, mas Haddad havia pontuado, o que é evidente, que o Brasil saiu do chamado presidencialismo de coalizão para uma espécie de parlamentarismo sem primeiro-ministro. Eu acho que o Lira também se sentiu mordido pelo elogio que ele fez ali ao Pacheco, né? Uma ciumeira absurda aí para todo mundo acompanhar. Luiz e Mora, meu chapéu, Pedro, quantas horas você faz de live? Nem eu conto, minha querida. É uma loucura aqui e a gente vai tocando para todo mundo ficar bem informado. Há nisso uma ofensiva ao poder legislativo? Tenham paciência, só uma constatação como essa não pode ser tolerada. Então não se trata apenas de um poder que chamei de contrastável, ainda que na democracia, e sim a aspiração a uma tirania. Esclarecimento. O próprio Haddad desceu a portaria do Ministério da Fazenda e afirmou aos jornalistas: as minhas declarações foram tomadas como uma crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma crítica, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Nós tínhamos até os 2 primeiros governos Lula um presidencialismo de coalizão, e isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável. Longe de mim querer criticar a atual legislatura, era uma reflexão justamente para a gente estabelecer regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. Obrigado, Carla, adorando o canal de vocês, mais uma alternativa, obrigado, querida. A gente vai criando alternativas aqui, vamos criando veículos, vamos criando também expressões novas aqui no YouTube. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês, meus queridos e minhas queridas. A Carla já fechou aqui a nossa meta mínima, quem puder virar membro, agradeço muito aí a todos que estão nos acompanhando. Haddad não escondeu e fez muito bem que o próprio Lira cobrou que fizesse um esclarecimento. Foi excelente a ligação. Ele, o Lira, falou: Haddad, talvez cabe um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal e à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse. Duvido que o Lira tenha visto a íntegra da entrevista. O conjunto da obra parece contar com a participação de gente da Futrica. Longe de crítica pessoal, como se nota lá, fala-se de um ordenamento institucional. O presidente da Câmara não pode correr o risco de achar que o poder que detém hoje é eterno, não é mesmo? Escreveu no Twitter. A Câmara dos Deputados tem dado sucessivas demonstrações que é parceira do Brasil, independente do governo de ocasião. Todos os projetos de interesse do país são discutidos e votados com toda seriedade e celeridade. A PEC da transição, a histórica aprovação da reforma tributária e a votação do arcabouço fiscal, votadas para neste governo, são legados deixados por uma Câmara dos Deputados comprometida com o país, seu progresso e desenvolvimento, como anseia o povo brasileiro. É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja. A formação de maioria política é feita com credibilidade e diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da casa. Essa missão é do governo e não do presidente da Câmara, que ainda assim tem se empenhado para que ela aconteça. Manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes tão necessários para que o país avance. Vamos ver, a única manifestação descontextualizada é a do presidente da Câmara. Tivesse visto a entrevista, Lira teria constatado que o ministro exaltou o entendimento, inclusive com ele próprio. Há um problema de preposição no texto do deputado. PEC nesse governo, PEC da transição, reforma tributária e arcabouço fiscal não foram votados neste governo. Sim, mas não para este governo. Como ele reconhece, isso é de interesse para o Brasil. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ô, Carla, você é de qual região lá do Japão? Onde você está falando com a gente? E como resta evidente, poucos se empenharam tanto em fazer uma maioria política como o Lula. Já na negociação da PEC de transição, que também era para encerrar aquele governo de Bolsonaro, apoiado por Lira. Como se deve lembrar o deputado, a farra reeleitoral tornou especialmente difícil equilibrar as contas públicas. Ademais, indague-se, Lula tem ou não tem colocado seu peso político e os mais de 60 milhões de votos que recebeu em defesa de reformas?
Encerro. Nesta terça, líderes e o presidente da Câmara se encontram para debater o arcabouço fiscal. Haddad deve estar presente. Observem, o ministro reconheceu o enorme poder de Lira, não o contrário, só não o chamou de César. Pós-encerramento, no dia 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez o mais golpista de todos os seus discursos, em evento em São Paulo. Chegou a dizer que não mais cumpriria decisões do ministro Alexandre de Moraes. Todos esperam uma reação de Arthur Lira, ela só veio 2 dias depois. A princípio, a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra. Já temos alguns posicionamentos que falam de decisões inconstitucionais que não seriam cumpridas. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Agora, a decisão correta da justiça, lógico, todos nós temos obrigação de cumprir. A decisão da justiça já se diz, se cumpre. Se contesta, se recorre, mas se cumpre. Faltou a Lira dizer que se reconhecia, então, o direito de Bolsonaro de ser o juiz dos juízes. Fala, Francisca Isabel, bom dia de Alfenas, Minas Gerais. Tivesse reagido apenas na medida e de pronto à fala golpista, sem precisar nem do exagero, e talvez não se tivesse chegado ao 8 de janeiro de 2023. Faltou, em suma, ao presidente da Câmara ter uma truculência golpista, um tantinho da dureza que tem com a civilidade democrática. Nunca é demais lembrar, os diamantes são quase eternos, o poder não. É isso, meus queridos e minhas queridas. Essa história deu o que falar, rendeu aí reportagem da Folha, de São Paulo, até matéria da Agência Brasil, lá na Folha Democrata, a gente teve de repercussão deste podcast, meus queridos e minhas queridas.